Hello galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais uma análise aí das vendas dos principais lançamentos que tivemos nesse mês. Fazer uma análise aí completa de todos os detalhes aí, para você então tá entendendo como é que anda a popularidade da obra, principalmente em relação às suas vendas. Como nessa semana não tivemos alguns lançamentos, que eu tô esperando aí os lançamentos da Shonen Magazine, né? As vendas, né, dos lançamentos que ainda não foram disponibilizados. Nesse vídeo eu vou falar somente sobre os lançamentos da Shonen Jump. Inclusive, saíram na semana passada. Essa aqui já é em relação à segunda semana de vendas. Então a gente vai então, pelo menos ter uma análise um pouco mais completa com relação ao crescimento das vendas, que a gente já tem até uma ideia de como é que anda aí algumas coisas, né? Mas enfim, no final do vídeo vou mostrar aí as capas dos mangás da Shonen Magazine que vão ser lançados talvez na semana que vem, né? Não sei dizer ao certo, não posso confirmar isso, mas é bem provável que sim. Mas no final do vídeo eu vou mostrar essas capas. Mas só lembrando, antes de falar sobre o Kyoshi-kun, temos o Hakutaku também, que semana passada eu não falei sobre ele, pois sobre fatos que o mangá vendeu tão pouco que nem sequer a Oricon disponibilizou as vendas dele, né? É algo que eu já falo algumas vezes, né? Falo praticamente todo o vídeo, resumindo de forma breve para não repetir quase a mesma coisa nos vídeos. A Oricon ela disponibiliza aí o top 500 dos mais vendidos na semana, né? Mas quando o mangá ele vende abaixo dos 500, não tem como a Oricon então divulgar. Então Hakutaku ele provavelmente vendeu tão baixo que nem sequer foi ranqueado, né? A sua estreia foi baixo. Então eu diria que mais ou menos a estreia dele foi por volta de 1000, aproximadamente de 1000, o que realmente um flop absurdo para um mangá, né, que é publicado na Shonen Jump. Mas enfim, tendo como o menos vendido, Kyoshi-kun, falando sobre o volume 2 da obra, vendeu essa semana 2.241, totalizando 10.953. Vendas que foram superiores, né? Acho que for comparar em relação a todos os mangás da Jump que estão atualmente lançados, né? Os novos lançamentos. Essa semana o Kyoshi-kun teve maior crescimento. Então, Kyoshi-kun foi o mangá que mais cresceu em relação a esses outros mangás aí que estão em lançamentos na Jump, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, pelo menos é algo bom, né? Que eu, apesar disso, as vendas ainda não são algo tão surpreendente, né? 10 mil aproximadamente. É provável que na próxima semana ele alcance em torno de 11 até 12 mil, né? Mas, de qualquer forma, é um mangá que ainda está em crescimento, né? Apesar de ser lento, espero realmente que esse crescimento continue aumentando um pouco mais e seja um pouco mais rápido também, né? De qualquer forma, também tivemos o Chozo Senpai, que vendeu no volume 4 essa semana 2.637, totalizando 10.960. É um mangá que também, mesmo tendo falado algumas coisas com respeito ao mangá, que a estreia foi abaixo do que foi o volume anterior, nessa semana as vendas meio que compensaram um pouco, né? Tanto que, comparado agora com a segunda semana do volume anterior, as vendas aumentaram um pouco. Por algo bem mínimo, né? Pouco mais de 1000 exemplares, mas foi algo até interessante. Ainda não estou confiante com respeito a Chozo Senpai, mas pelo menos o mangá ele não foi uma decepção em vendas, né? Pelo menos não foi uma queda que aconteceu. Mas vamos ver na próxima semana se vai ter alguma coisa, alguma diferença, né? De qualquer forma, eu vou estar falando aqui no canal. No Exorcist, o volume 8 vendeu 4.653, totalizou 21.300 aí no seu total. A gente está falando de mangás que tiveram crescimentos, já no Exorcist foi o mangá que mais teve quedas, né? Ele teve uma queda comparada ao volume anterior de pouco mais de 2.000 exemplares. Ou seja, o que Kyoshi-kun teve de crescimento, no Exorcist teve de quedas. Isso seria problemático? Eu atualmente não diria isso, mas eu acho que a sequência, né, de números baixos de quedas pode então resultar a uma situação não tão legal, né? Por exemplo, no Exorcist atualmente, como eu falei, né, tá com 21.300. Ele pode fechar o mês com aproximadamente uns 23, até sonhar com 24 mil, mas eu vou deixar entre 23 e 23,5 aproximadamente. Se no próximo volume, o volume 9, fechar o mês com 18, 17 e assim seguidamente, o volume 10 com 15, 14, assim, só ter essas quedas, esses números negativos, aí sim poderia ser um indicativo bem ruim para o mangá, uma sequência de quedas. Isso é realmente algo prejudicial, algo que, por exemplo, está acontecendo com o Kill Blue. Ele não tem volume lançado esse mês, mas ele tá com 8 volumes atualmente, se não me engano. Todos os volumes, praticamente todos, não vou dizer que todos que não tem esse dado oficial, mas praticamente todos os volumes eles estão quedas, né? Comparado com o volume anterior. O volume 2 vendeu menos que o volume 1, o volume 3 vendeu menos que o volume 2 e assim por diante. Tá assim, pelo menos os que eu tô lembrado agora de cabeça. Mas que o Blue ele tá com esses números e tá tudo indicando que a obra já não tá conseguindo mais se sustentar. No Exorcist conseguiu ter um pequeno crescimento, mas acho que ele alcançou um pico que agora tá caindo, né?
ele chegou a próximo a 30 mil por volume, mas agora parece que o mangá tá caindo. Eu não sei se foi somente um volume mais isolado, né, um caso isolado que talvez melhore, ou talvez só realmente essa semana ele não conseguiu compensar, talvez por conta de quantidade de impressos, não sei. Realmente eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Por isso, então, o que a gente pode ter então de resposta é somente esperar as próximas semanas como é que vai ficar as vendas, né? Mas de qualquer forma, do que vocês, pelo menos nessa semana, o dado que a gente tem foi abaixo do que foi o volume anterior. E isso pode ser algo preocupante caso aconteça com mais frequência nos próximos volumes. O Undead Luck, volume 25, vendeu 4.891, totalizando 22.343. Nada a falar, né? Mas também teve um pequeno crescimento, nada tão grande também, nada que seja tão absurdo assim. A Kane Banashi vendeu no seu volume 15 7.931 e totalizou 37.292. Vai sim com toda certeza superar a marca de 40 mil, como já tá mostrando que vai ser, né? Eu diria até que o mangá pode alcançar em torno de 45 mil aproximadamente. Não tem números que são tão grandes comparado ao volume anterior, não, praticamente a mesma média, não tem tanta alteração assim. Kane Banashi, por enquanto, continua com um número aí que não tem tanta alteração. Já o Yozakura Family, o volume 28, outro mangá que já se encerrou, só vai esperar o próximo mês para lançar o volume final. Ele vendeu essa semana 8.488, totalizando 33.393. Se como Undead Luck, como já havia falado, o mangá se encerrou, então faz diferença as vendas, né? Isso não vai impactar nada com respeito ao mangá, porque o já se encerrou, já entregou tudo que tinha que dar, então nada a gente poder falar. E temos aí então o mais vendido da Jump, que foi o volume 19 de The Elusive Samurai. É o único mangá que conseguiu superar a marca de 10 mil em uma semana, né? Essa semana ele vendeu 10.391 e já no seu total também é o único que já ultrapassou a marca de 40 mil. Já está com 46.261, quase 50 mil, algo que provavelmente vai alcançar na próxima semana e superar aí até o fim do mês. Então, Elusive Samurai facilmente aí se tornando aí um dos mais vendidos da Jump nesses lançamentos, né? Porque em comparação à Jump do total, tá longe de ser um mangá tão bem vendido, né? No caso, um dos mais vendidos. De qualquer forma, The Elusive Samurai pelo menos aí se destacou bem. Não tenho muito que a gente poder falar, né? Tô esperando se vai ter o anúncio, se já teve, eu nem lembro se já teve o anúncio da segunda temporada do anime. De qualquer forma, qualquer informação que eu tava falando aqui, se você tem alguma informação a mais aí que eu não falei, deixa nos comentários para mim ter uma ideia mais ou menos com relação às vendas, né? Como eu já havia falado no início do vídeo, temos os lançamentos da Magazine que ainda não foram divulgados os números, mas eu pelo menos falar aqui os mangás que serão lançados aí nos próximos lançamentos da Jump, né? Que é, por exemplo, o volume 2 de Galáxias. Inclusive, já falei lá sobre a questão de Galáxias. O mangá foi transferido para a versão digital, né? A Manga Pocket. Eu falei isso mais detalhado na review de Tóquio. Dá uma olhadinha lá que você vai entender um pouco mais. Também tivemos o volume 11 de Yo-Yo Sensei e o volume 3 de Kaijin Fugeki, que inclusive o volume 2 de Kaijin Fugeki ainda está entre os mais vendidos aí, ainda vendendo muito bem. Então, algo pelo menos interessante, né? Temos aí o Kuruya Medaka, o volume 18, quem sabe aí com o anime em exibição, esse volume novo aí, quem sabe atrai um pouco mais o público, né? O autor até colocar a protagonista na capa para ver realmente que se atrai um pouco mais o público. Uma boa jogada aí, pelo menos eu entendi dessa forma. Temos o Mokoshiro Creon Kish no seu volume de número 20 e temos o volume 21 do mangá Shangri-La Frontier, que tá tudo indicando que o mangá vai ser um dos mais vendidos aí nesses lançamentos, né? Que é um dos pilares da revista na atualidade, então faz todo sentido. Então um detalhe bem interessante, que é um mangá que não vai ser lançado nenhum volume esse mês, mas é o Mayonaka Return e o mangá tá com 7 volumes lançados. E ele recebeu uma notícia que vai ter uma reimpressão de, não sei se são todos, mas acredito que sim, todos os volumes aí de Mayonaka serão reimpressos. Algo bem interessante e legal, mostrando que o público está se interessando em adquirir os volumes do mangá, né? Então isso aumenta bastante a moral da obra. Também fiquei sabendo sobre uma reimpressão dos volumes de Kaijin Fugeki, não lembro quais são os volumes, se são todos, então não vou falar essa informação, mas sobre pelo menos que há uma reimpressão sobre alguns volumes. Acredito que são os 2 iniciais, mas não vou oficializar aqui, né? De qualquer forma, esses são lançamentos da Magazine que serão lançados, acredito, espero eu que seja já para a próxima semana. Vou falar aqui no canal caso saia já na próxima semana, né? Se você quiser saber, você vai ter que acompanhar aqui o canal. Se inscreve aí, ajuda bastante ao crescimento. De qualquer forma é isso, eu fico por aqui até o próximo vídeo.